Então, um bom final de tarde a todos nós e um excelente início de noite para todos nós que estamos aqui no Grupo Espírito Serra do Mestre, também aqueles que nos assistem pelo Web TV. Todos nós dedicamos alguns minutinhos agora do nosso tempo, para vir a casa. É justamente sobre isso que a gente vai falar, o tempo nosso. E o tempo em relação à duração calculável dos seres e das coisas, conforme diz o dicionário. Esse é o tempo, porque tem o tempo também do clima, tem o tempo do verbo, o tempo da língua portuguesa, tem várias definições. Mas nós vamos falar sobre isso. A duração calculável dos seres e das coisas. O tempo em relação à sucessão dos dias e das horas. Alguém aqui já fez ideia, em média, quanto tempo em dias nós vivemos a vida em média? É bem interessante. Eu trouxe algumas imagens que a gente vai ver. São imagens que foi feito nos Estados Unidos, foram feitas lá. E lá o povo vive em média 79 anos. O que eles fizeram então? Para a reflexão do que a gente tem feito com os nossos dias, com o nosso tempo. Eles pegaram as jujubas, aquelas balinhas coloridas. Exatamente 79 anos transformados em dias, em balinhas. Muito interessante. 28.834 dias. Em média, uma pessoa que vive até os seus 79 anos, que é a vida média lá no Brasil, um pouquinho menos, mas fica próximo disso também. Mais ou menos ali, 28.834 balinhas. Bem interessante. O rapaz ali, do vídeo, da imagem, ele retirou uma, simbolizando o primeiro dia da nossa existência. Em seguida, eles juntaram mais 364 jujubas, as balinhas, e aí nós vamos ter o nosso primeiro ano. Quase não mexeu em nada ali na quantidade, Não fez quase nada. Mas em seguida, ele nos vai dar a proporção dos 15 anos. Vejam só, já diminuiu para 23.360 dias. Então, 5.475 dias já passaram os 15 anos. É uma época muito bonita até os 15 anos. Com certeza, todos temos recordações belas dessa época, E aí nós vamos ver então, já que já saiu um pouquinho do volume ali de balas, deu até para fazer um desenho dessa quantidade ali, dos 15 anos. E aí, eles fazendo os cálculos, verificando, nós vamos passar dormindo durante todo esse tempo, 8.477 dias em média, na nossa vida nós passamos dormindo. Veja bem quanto tempo. Olha o que já reduziu. 14.833 já ficou lá, de dias. Está reduzindo, Mais ou menos, nós estaremos comendo, bebendo, preparando comida por 1.635 dias. A matemática está reduzindo o nosso tempo. 13.248 nós só temos ainda. Estaremos trabalhando, se tivermos sorte, em algo que a gente goste, para aproveitar bem esse tempo, em algo gratificante, por em média 3.202 dias. Temos lá então 10.046. Em seguida, 1.099 dias serão gastos com os nossos deslocamentos de um ponto a outro, durante o trabalho, ir para o mercado, enfim, sair, Ou talvez até mais para aqueles que vivem em cidade grande. Então nós só temos ainda 8.947 dias. As atividades do lar, como cuidar da casa, dos animais, ir às compras, nos custarão cerca de 1.576 dias na nossa existência. Só temos lá 4.695. É pouco, hein? Se a gente analisar. Vamos cuidar das necessidades do próximo, de nossos amigos, familiares, sejam eles crianças, avós, mães, pais, por 564 dias em média numa existência. Claro, muitas exceções, em média aqui. 4.131 dias. 4.131 dias. É o tempo que nos sobra. Para que sobra esse tempo?
Esse vai ser o tempo que a gente vai ter para diversão, né? Seja nadar, fazer arte, caminhar, enviar mensagem de texto, ler, fazer check no Facebook, né? Que o pessoal quase não passa lá, mas alguns às vezes passam alguns minutinhos, né? No Face. É o tempo. Só que aí tem um detalhe: se acontecerem imprevistos na nossa vida, e se a gente começar a não ter equilíbrio, usar tempo demais em algumas circunstâncias, se a gente tiver só metade desse tempo, 2.065 dias só, para fazer algo realmente que faça a nossa vida valer a pena. Se nós vamos ter apenas um quarto, porque muitos acabam perdendo muito tempo, né? Se a gente tiver só 1.032 dias de vida, em média, quanto de tempo já gastou com preocupações ao invés de gastar com algo que amamos? Quantas pessoas gastam com preocupações, com ansiedades, matando muitas vezes o dia, como tem aquele ditado, a pessoa passa simplesmente pela vida, né? E aí vai se terminando os dias. E se nós tivéssemos ainda apenas mais um dia, se a gente soubesse, nesse momento que a gente tem apenas mais hoje, 24 horas, o que nós faríamos? O que a gente faria com esse dia? Talvez a gente nunca para pensar nisso, porque a gente não gosta de pensar nisso. Mas a nossa vida ela é muito importante. E tem muitas pessoas colocando tempo fora, colocando a vida fora. Quando vê, ela nos pega desprevenidos. E como diz lá no Evangelho, ninguém sabe a hora, nem o dia, nem o momento que o ladrão virá nos visitar e vai nos tirar o restante do tempo. E muitas vezes somos pegos de surpresa com algum acontecimento. Claro, somos espíritos imortais, seja a desencarnação, seja um outro fator, continuaremos vivos. Mas não mais aqui, talvez com aquele que nós amamos, talvez tendo as oportunidades que o mundo, escola, nos proporciona para aqueles que sabem bem aproveitar, tudo mudará. E o que acontece é que muitas vezes a gente acaba não percebendo que quando a gente é criança, a gente tem muito tempo para brincar, se divertir, tudo é diversão, tudo é muito lindo, tudo é muito gostoso. É uma época dos aprendizados, das buscas, da curiosidade. E só os adultos sabem o quanto é importante, porque a gente só vai se dar conta nisso depois, quando é adulto. Quando a gente pega uma foto lá de criança e lembra. O tempo com os amigos, na escola, lá no bairro, brincando na rua, na casa do tio, da avó. Como era bom aquele tempo. Ainda bem que a gente tem hoje a tecnologia, né? Foi criada há muitos anos atrás, a fotografia, que faz a gente lembrar. Hoje os vídeos, mas fica lá, congelado aquele tempo. Não há como voltar lá, a não ser a lembrança, daquelas emoções, daqueles sentimentos, daquelas pessoas queridas, que às vezes já não mais compartilham o tempo conosco. Mas passa muito rápido, a gente nem se apercebe do quanto passa rápido. Aí vem a adolescência, um tempo muito importante também na nossa vida. Tempo de então novas descobertas. Paixões, né? Começam aquelas paixonites, primeiras cartinhas de amor. Hoje em dia já acho que nem existe mais cartinha de amor, meu tempo era aqueles bilhetinhos, cartinhas perfumadas. Hoje eu acho que é tudo diferente. A gente só vê gurizada no computador, o pessoal ali, né? Mensagem para cá, para lá, bate-papo, conversa. Mas era legal também, são épocas de descobertas, tempos diferentes. Começam também as primeiras responsabilidades, aonde o próprio adolescente ele tenta se colocar no mundo, tenta ser aceito pela sociedade, pelo seu grupo, pelas pessoas, ele quer também ser aceito, quer ser alguém no mundo, então ele busca através do estudo, do empenho, começa a acordar para essa questão da responsabilidade. E quando vê, sem ter uma linha de marcação, nós já estamos na fase adulta. E aí já a coisa complica um monte. Porque fica simplesmente tudo aquilo que era talvez divertido, e algum certo ponto, com inocência, com uma diversão saudável, fica lá para trás. Porque a responsabilidade vem, e o mundo nos cobra muito. Hoje o tempo, a vida, na verdade, é uma correria louca. A gente sabe disso. Todos nós corremos para pagar as contas, para pagar o aluguel, para pagar a prestação, para conseguir colocar aquilo dentro de casa que é necessário para a manutenção da vida. Quem tem filho sabe o quanto é difícil hoje sustentar um filho, pagar a escola, né, material escolar, roupa, vestimenta, saúde, aqueles que necessitam de remédio. E a gente vai criando.
Fora isso, ainda outras necessidades. Necessidades que muitas vezes não seriam necessárias, mas que nós criamos. Necessidades, sejam elas materiais, que a todo momento a gente impõe, porque o mundo muitas vezes também nos coloca que aquilo que nós temos já está ultrapassado, que aquilo que a gente tinha já não serve mais, e a gente precisa toda hora estar se modificando, se atualizando. E aí nós vamos nos impondo necessidades. Outras vezes por concorrência, por competição, porque nós queremos competir pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, seja com o vizinho, seja com o parente, seja com alguém, e a gente quer ter mais, quer ter o melhor carro, quer ter a melhor casa, quer ter um conforto, quer ter um status melhor, não talvez até que a gente precise daquilo, mas para mostrar. E isso nos exige muito tempo, porque hoje em dia o tempo para o mundo ele custa dinheiro. Então a gente vai ter que ser abdicado muitas vezes de estar em casa, com os filhos, que é tão gostoso passar alguns minutos com os filhos, algum tempo apreciando, vendo crescer. A gente vai talvez não estar mais perto daqueles com quem a gente ama, porque a gente vai ter que correr, fazer hora extra, trabalhar, se envolver mais, talvez, em situações para buscar, enfim, sanar essas necessidades impostas. Fora ainda nós falando na questão das sensações, aonde tantas vezes perdemos tempo em buscas de sensações novas, de algo que preenche, talvez um vazio que está lá dentro, e vamos por vários caminhos talvez também que não sejam tão interessantes, tão legais para a nossa existência. E aí então nós vamos ver o pensamento de Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, onde ela faz duas reflexões bem interessantes ali. Tempo de renovação. Ela diz ali que vive-se hoje a hora angustiante das buscas intérminas que atendem às paixões imediatistas. Porque o mundo hoje é imediatista, ele quer tudo na hora. E nós somos assim, nós queremos tudo, a todo momento. Poucos têm paciência de esperar o tempo certo para as coisas. Então o que acontece? Nós não resolvemos as questões profundas do ser espiritual, porque a gente quer tudo para ontem, para agora, porque é uma competição, é uma correria. É um tempo sem tempo que nós vivemos. E aí a gente se perde. E acaba esquecendo da profundeza do nosso ser espiritual. Continua ela dizendo que o homem e a mulher modernos atiram-se na desvairada correria do prazer, como se as únicas finalidades existenciais fossem as sensações que exaurem em detrimento das emoções dignificadoras, que renovam e fortalecem o caráter, facultando tranquilidade e alegria de viver. E aí no segundo momento ela diz que na azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas que procuram atender aos muitos compromissos, reais ou imaginários, como a gente falou, não lhes permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis, nem para as meditações de urgência, indispensáveis a uma existência equilibrada. E isso aqui a gente tem que ter em mente. A gente se perde nessa ânsia de querer as coisas. Há uma mensagem muito interessante que o Espírito Josué, que é mentor aqui da casa, em outubro de 2012, ele trouxe essa mensagem a todos nós, a preciosidade do tempo. E eu vou ler apenas um pequeno trechinho, um pedacinho da reflexão ali, porque é muito interessante. E o Espírito Josué ele diz a todos nós, especialmente a nós, que ele é o Espírito mentor, trabalhador aqui da casa, que ampara a todos, e ele nos diz ali, nessa mensagem dele, que na ânsia por fazer várias coisas, muitos se deixam levar pelo frenético corre-corre da vida atual. Tornam-se pessoas estressadas, frustradas, por não conseguirem cumprir com a multiplicidade de tarefas ou compromissos que se impõem. E aí ele alerta para a urgência, para as mudanças que nós precisamos operar, para a organização do nosso tempo. E ele nos dá 4 conselhos rápidos, assim, 4 dicas para todos nós que queremos ter qualidade de vida. Primeiro, a urgência da ação. Verificar dentro do tempo se é realmente urgente aquilo que nós estamos com intenção de fazer. Se realmente tem caráter de urgência, tem que ser agora, tem que ser colocado acima de outras coisas ou pode esperar? Qual a necessidade disso agora? Será que eu preciso mesmo comprar aquilo? Será que eu preciso mesmo isso? Agora, nesse momento? E a gente precisa parar e pensar. Segundo ponto que ele nos coloca, o grau de importância. Ponderando então as consequências, será que realmente é importante aquilo que nós queremos fazer? Será que vale tanto esforço, tanto tempo
que nós vamos ter que dar em troca, como moeda de troca, o tempo. Terceiro ponto, os benefícios que advirão para nós ou para os outros é algo que também devemos elencar para melhor discernimento. Será que tem benefício nós deixarmos lá tanto tempo, sacrificarmos tanto tempo em relação a isto, ou aquilo, ou aquela situação, ou aquela pessoa? E quarto, a satisfação pela utilização adequada do tempo, que é o ponto que a gente consegue quando a gente tiver equilíbrio, tiver paciência, entender as situações, como a gente, organizado já com o tempo, a gente vai ter satisfação e poder aproveitar melhor. Mesmo o descanso, diz ele, não a ociosidade, o descanso é necessário para o refazimento das bioenergias. Tem que ser deixado tempo para descanso também, isso é muito importante. Eu sei, passei por isso um tempo atrás, de ficar 4 anos sem tirar férias. O estresse chega a um ponto que a gente quase não aguenta. E a gente precisa saber até onde que chega o ponto de a pessoa sacrificar todo ano um tempinho para descanso. E é tão bom se tirar alguns dias, ficar mais tempo com a família, sair, mudar hábitos, arejar, isso é muito bom. Mesmo que seja no lar, mudar a rotina, descansar um pouco, ter tempo para ler livros, curtir a família, sair, passear. Isso é muito bom também. Não é ociosidade, é descanso. Isso é muito importante. Oportunizar reflexões, percepções que esses momentos podem, então, nos proporcionar. Então, nós temos também que ter em mente isso. É apenas um pequeno resumo, a mensagem é bem maior, ela está no BIS de outubro de 2012. Mas, seguindo então na reflexão, nós vamos ver também uma outra reflexão sobre o tempo que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 1, ele faz uma reflexão sobre um texto de Romanos, capítulo 14, versículo 6, onde Paulo de Tarso escreve ali, que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. A pessoa, por exemplo, que tem o hábito de desperdiçar tempo, matar o dia, matar a hora, matar o tempo, vamos assim dizer, num ditado popular, ela é responsável também. Porque a nossa vida é muito preciosa. Nós estamos aqui por um tempo que nós não sabemos quanto, mas cada um de nós tem um tempo para estar aqui. Alguns vêm e passam alguns dias, anos, na infância e ainda retornam ao mundo espiritual. Alguns na adolescência, alguns chegam a 30, 40, 50, 80, 90 anos. Poucos passam. A gente não sabe, estamos todos aqui numa fila. E o que temos feito então nesse tempo? É muito importante essa reflexão dele, porque ele nos diz que a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo, principalmente desse momento em que estamos vivendo agora. São raros os que valorizam o dia em suas infinitas possibilidades, os que trabalham com serenidade, perdoam, tecem conversações sadias, cuidam de ser agentes da paz e do progresso. Em toda parte se multiplicam as fileiras dos que procuram aniquilar o dia. A velha expressão popular, matar o tempo, evidencia o descaso com que esse tesouro é tratado por muitos. E aí nós vamos perceber uma coisa, que isso a gente vai perceber só depois, já não tem como falar agora em relação a nós. Mas a gente tem várias experiências, não só em livros, também experiências que muitas vezes acontecem, aonde vem mensagens de espíritos, que eles relatam como está a sua situação no plano espiritual. Mas é muito interessante a gente refletir. Quais as possíveis consequências ao espírito? As possíveis, né? Que desencarna, que não tenha feito bom uso do valioso tempo enquanto aqui encarnado. Isso aqui colocando, não no modo generalizado, mas colocando principalmente para aqueles espíritos que foram muito egoístas, que não deram atenção, pensaram muito em si, simplesmente não aproveitaram de nada do tempo que lhes foi útil de vida para evoluírem, para crescerem, para fazer o bem, pensando única e exclusivamente em si. Muitas vezes ficando na ociosidade no tempo, na sua existência. E aí, há uma mensagem muito interessante, que ela resume tudo isso. No livro O Céu e o Inferno, uma das obras básicas do Espiritismo, escrita por Allan Kardec, onde ele organizou várias mensagens de espíritos, classificando em 3 categorias, 3 partes do livro, onde há os espíritos felizes, os espíritos menos felizes, intermediários, vamos assim dizer, e os espíritos sofredores.
E ali na segunda parte, no capítulo 4, ele traz uma mensagem do espírito sofredor, de nome Claire. E ela passou essa mensagem na Sociedade Espírita de Paris em 1861. E Kardec publicou ela. E ela diz assim, olha só o que ela diz. Ela passa nessa mensagem, através da médium, a Kardec naquela noite. A minha desgraça aumenta dia a dia, à medida que se desenvolve em mim o conhecimento da eternidade, diz ela. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e de esquecimento, nas quais, esquecida de toda a caridade e de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Vejam bem o estado que ela estava naquele momento, de angústia, de culpa, de remorso, pelo tempo perdido. Malditos interesses humanos, inúteis preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora o remorso do tempo perdido. Que direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não te retardes nos caminhos da ociosidade, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Vejam bem, preocupações inúteis. Quantas vezes nós perdemos tempo intenso em preocupações, situações que às vezes nem vão ocorrer que a gente cria. Cria pelo pessimismo que alimentamos. Quantas vezes nós andamos desatinados em buscas apenas de coisas materiais, sabendo que é necessário, porque a gente precisa progredir, precisa dar o sustento, o conforto, a condição melhor à nossa família. Mas nós não estamos aqui para isso, como fim principal da nossa existência. O que aconteceu com ela? Tudo isso a cegou. E ela se perdeu no rumo da existência dela, causando então muito sofrimento. Logo após a mensagem dela, vem uma comunicação pelo Espírito São Luís, o mentor ali, e ele passando, esclarecendo o caso desse espírito. Ele diz que este quadro ele é todo verdadeiro e em nada exagerado. Que eu peguei apenas uma das cartas dela, foram 6 cartas ao todo. Ele diz que nada de exagerado. Inclusive muito comum acontecer isso com muitos que retornam ao plano espiritual. Não tendo amado senão a si mesma, diz o Espírito São Luís, agora ela não encontra ninguém que a ame. Nada deu, de modo que nada lhe dão. Está isolada, abandonada no mundo espiritual, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. É isto que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado gozos mundanos que hoje não existem mais, o vácuo se fez em torno dela, e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Claro que era um momento que ela estava vivendo ali. A gente sabe que nada é eterno. O inferno ele não existe. São apenas momentos. Talvez um momento necessário para a sua reflexão e que estava sendo útil para ela, pelas suas cartas, pelas suas mensagens. Porque ela muito tinha pensado naquilo. E se lermos lá no livro Céu e Inferno, as outras cartas dela, nós vamos vendo o progresso dela à medida que vieram as outras mensagens dela. Mas são momentos necessários. E aí nós vamos muitas vezes entender por que a dor para nós também é necessária. Que venha em alguns momentos da nossa existência. Muitas vezes porque estamos desperdiçando tempo, vida, energias em situações que estão nos tirando do caminho, nos fazendo perder, nos deixando como cegos. E aí o que acontece nesse momento? Muitas vezes a mestra dor, que é uma grande professora para muitos de nós ainda, ela vem e nos traz de volta no caminho, para que não percamos, não venhamos a perder mais uma existência de tantas já perdidas, porque com certeza nós já perdemos muitas. E uma prova disso é que estamos aqui novamente reencarnados, precisando aprender. Então a gente precisa pensar nisso. Continuando então, a Joana de Ângeles também continua no livro Atitudes Renovadas, falando sobre a bênção da reencarnação. Diz ela ali, que considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Nós precisamos ter uma coisa em mente: por que estamos aqui? Muitas vezes a gente chega à casa espírita porque realmente a mensagem espírita, ela nos consola, nos conforta. No sentido da gente saber que a vida continua, que somos espíritos imortais. Que isso aqui é apenas um corpo, uma máquina biológica que serve para que o nosso espírito se manifeste.
e que esteja aqui nesse mundo, um mundo de provas e expiações, que é uma grande escola, para aprender, para ensinar, para ser educado. Então isso é importante, a gente está aqui para isso. A gente passa a entender muitas coisas que acontecem na nossa vida quando a gente passa a olhar as sucessivas existências, a reencarnação, e a gente passa a entender que muitas vezes essas diferenças tantas que há no mundo são oriundas de nossa própria colheita, de nosso próprio aprendizado, necessidade. E a gente passa a entender a justiça de Deus. Isso nos encanta muito, porque abre-se um horizonte muito grande para todos nós quando nós estudamos a doutrina espírita. Mas a gente precisa, em tudo isso, buscar o porquê estamos aqui, qual o sentido da vida, por que eu voltei, por que eu reencarnei. E aí a gente vai entender e vai passar a mudar certos hábitos, certas condutas, certos comportamentos. Porque nós estamos aqui única e exclusivamente para evoluir, intelectualmente, mas principalmente moralmente. Aprender a amar. O evoluir moralmente, ele quer dizer educar os sentimentos. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a conviver no reencontro com aquelas pessoas, talvez que foram lá difíceis no passado, que estamos hoje aqui convivendo, na mesma família, no trabalho, na vizinhança. Precisamos aprender a amar, a entender o semelhante, a melhorar, a nos conhecer, principalmente o autoconhecimento, e aí nós vamos passando a entender. E aproveitando o tempo nosso, mesmo que seja lá fora, no dia a dia, porque é aí que há o aprendizado, lá no trabalho, no nosso serviço, no lar, naquelas situações difíceis, em casa, com a família, seja um momento mesmo de lazer, de diversão, aproveitarmos aquele momento para realmente aprendermos. Vivermos cada momento com equilíbrio, com consciência daquele momento, da responsabilidade, porque aí então, estudando a doutrina espírita, nós vamos entender que há uma lei de causa e efeito. E que aquele momento, aquele tempo presente, o agora, que estamos vivendo, é o mais importante para a nossa felicidade, porque é ele que vai ditar o que nós vamos colher lá no futuro. Então é importante a gente ter consciência do que estamos fazendo agora. E nós vamos entendendo isso com essa doutrina luz. E Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, ela continua dizendo então: esforça-te por aproveitar cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de poderes amealhar valores imperecíveis que te acompanharão para sempre. Porque aquilo que a gente muitas vezes corre que nem louco no dia a dia, a gente vai deixar aqui. Diz aquele ditado popular: caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada. E quantos são pegos de surpresa? Aí quando chega no plano espiritual, ainda ficam lá tristes, isolados, porque os parentes que aqui ficam muitas vezes se matando, se quebrando por aquilo que ele deixou. Largam, botam tudo fora em pouco tempo. Nada a gente leva. Agora, os sentimentos, as emoções, as conquistas morais, intelectuais, aquilo que a gente fez realmente bom, o tempo bem aproveitado, isso nós carregamos conosco. Nós chegamos lá com a consciência que fizemos o melhor. Diferente de muitos que chegam com a consciência de culpa que perderam uma oportunidade preciosa. Perderam tempo, não souberam aproveitar. E isso a gente precisa refletir muito. Ainda analisando, diz ela: não o desgastes futilmente, no caso do corpo, ela falando em relação ao corpo, porquanto ele te responderá conforme a maneira com que utilizes a sua vitalidade. De acordo com a forma como te conduzes mentalmente, ele refletirá os teus anseios e necessidades de maneira gentil ou através de inquietações e sofrimentos contínuos. Então, também usando o tempo que nós temos aqui para cuidar do nosso corpo, que é o nosso instrumento precioso. Seja qual for a situação em que te encontres hoje na jornada física, agradece a Deus a oportunidade ímpar por oferecer-te os instrumentos de libertação e de felicidade. E aí, finalizando então, ela continua dizendo que a reencarnação, ela é tesouro de elevado significado e grandioso valor. Se malbaratas esta chance, não te poderás queixar nem aspirar por nova oportunidade com rapidez, porque a marcha do progresso obedece a códigos que não podem ser desconsiderados. Abençoa desse modo a atual existência, com as lições do Evangelho de Jesus, vivendo-as no dia a dia, feliz e agradecido a Deus com as atitudes renovadas. Então encerra ela essa reflexão, e nós, como mensagem final, nós precisamos então ter em mente a importância dessa nossa existência, do tempo,
do que estamos fazendo com o nosso tempo. Nós precisamos organizá-lo mais, principalmente sabedores agora que somos espíritos imortais, da existência imortal nossa. Nós precisamos organizar e olhar o nosso tempo que nós vivemos com os olhos do espírito imortal que somos, do espírito imortal. Não só com as preocupações aqui da vida, das coisas materiais, porque as coisas elas acontecem, elas vão dar certo. Talvez muitas vezes aquilo que a gente almeja, a gente não está preparado ainda para aquilo. Talvez nós vamos dar mais importância para uma situação material do que para algo tão importante. De alguém que está vivendo ali conosco, do afeto, do carinho, de uma transformação interior nossa, tão necessária. E a gente precisa então passar a olhar o tempo com os olhos do Espírito Imortal. Dedicar tempo para reflexões, para boas leituras que vão nos ajudar, nos alimentar a alma. Dedicar tempo à busca pela espiritualidade, tão importante. Porque quando as coisas, o mundo nos puxa o tapete e nos tira as coisas, o chão, que é tão frágil, é tão instável, aonde nós vamos nos agarrar se nós não tivermos espiritualidade, não tivermos nada? Vamos entrar em depressão? Vamos muitas vezes desistir da vida? Tão errado como muitos fazem, tanto sofrimento causando a eles, depois, quando retornam ao plano espiritual. Precisamos pensar nisso. Meditar no sentido de muitas vezes refletir o que nós estamos vivendo, o que estamos fazendo da vida, fazer um inventário da nossa vida, o que eu sou até agora, o que eu fiz de bom até agora, como foram meus últimos 3 anos, eu melhorei, não melhorei, como que estou? Usar mais do precioso recurso da prece, desse contato com Deus, porque aí a gente aprende também a ter um contato melhor com o nosso semelhante. Aproveitar as horas dos dias para educar os sentimentos, mesmo aqueles momentos difíceis, aqueles momentos são as lições. Muitas vezes um atrito, uma não aceitação, uma situação, uma calúnia, uma situação difícil de relacionamento, é justamente aquele momento que a gente vai aproveitar para educar o que está aqui dentro. Parar, pensar, não reagir já no momento, e aí a gente vai aprendendo muita coisa. A vida é tempo na eternidade. Nossa existência atual obedece a um tempo. Então nós temos, de alguma forma, achar maneiras de aproveitar muito bem esse tempo, para que a gente retorne à vida real, à vida espiritual, daqui a algum tempo. Espero que a gente ainda fique muito tempo aqui, né? Mas que a gente retorne melhor do que quando aqui a gente chegou. Eu agradeço muito a atenção, o tempo dispensado de todos, que possamos todos ficar em paz.